Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar uma nova tradução de um clássico que está sendo publicado pela Vida Editorial, que é a Consolação da Filosofia, Boécio, tá? Bom, mas antes de falar especificamente dessa tradução, eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu deixarei um link para quem tiver interesse em adquirir a obra com cupom de desconto que pode ser utilizado no site da Vide Editorial. Bom, então, essa é a primeira tradução pela Vide Editorial, tá? Tradução feita com notas por André Gonçalves Fernandes. Tá? O autor, Boécio, nasceu em Roma por volta de 480, sendo de uma nobre linhagem, né? E logo se engendrou aí na vida política. Tá? Então, a obra ela trata de várias questões, né, ligadas ao assunto filosofia. Nessa edição aqui, tem uma apresentação do próprio Ricardo Costa e o texto da audiência geral do Papa Bento XVI. Tá? Então, o Papa Bento diz algumas coisas muito interessantes aqui, que ele vai dizer o seguinte, que Boécio compôs no cárcere para dar um sentido ao seu aprisionamento injusto. Com efeito, fora acusado de conspiração contra o rei Teodorico por ter assumido a defesa em juízo de um amigo, o senador Albino. Mas este era um pretexto. Na realidade, Teodorico, ariano e bárbaro suspeitava que Boécio tivesse simpatias pelo imperador bizantino Justiniano. E aí ele fala, a filosofia no sentido da busca verdadeira, né? Busca da verdadeira sabedoria é segundo Boécio, o autêntico remédio da alma, conforme está no livro 1. Então, o texto, como eu disse, ele é simples na forma que ele é lido, porém, os assuntos que são tratados são de cunho filosóficos, são profundos e que envolvem questões que são debatidas desde a Grécia Antiga. Então, Boécio, como era realmente um prisioneiro, e ele está inconformado, né, em razão da sua injusta prisão, então ele tem um encontro ali com uma dama, e é interessante porque ele diz que é uma dama que teve as suas roupas rasgadas, né, depois de ter passado a tradição filosófica antiga ali de Platão e Aristóteles. Ele vai falar que cada um daqueles movimentos filosóficos que vieram depois ficaram com um pedaço, né, das roupas da senhora filosofia. Então ali ele começa um diálogo com a filosofia como condenado à morte, semelhante ao que aconteceu com Sócrates, né, guardadas as devidas proporções. E aí ele trata de vários temas. Eu separei um trecho aqui bem interessante que ele fala sobre que a questão da condição humana de nunca estar satisfeito com o que tem. Ele vai dizer: a felicidade humana está cheia de amarguras. A fortuna satisfaz aquele que a desfruta, mas ninguém pode impedi-la de ir embora quando ela assim deseja. Tem um trecho muito interessante que ele vai dizer que a única constância da fortuna é a sua inconstância, porque Boécio, um político de renome, né, tendo sido adotado por uma família nobre, aqui enfrenta essa condenação injusta. Então, o diálogo trata sobre várias questões, e aqui eu estou dizendo diálogo porque a forma com que Boécio escreve é muito semelhante à forma que Platão usava nos seus diálogos, tá? Então, ele, inclusive nas notas de rodapé, o tradutor traz várias remissões aos próprios textos platônicos, que influenciou diretamente aí Boécio, né, em razão dele ter passado pelos estudos clássicos, né? Bom, então, esse livro ele tem referências, né, às formas da escrita platônica, ele traz referências à mitologia, né, a Homero, Isíodo, em alguns textos, em alguns momentos, né, do texto, quando ele dialoga com
a filosofia é muito semelhante às exortações constantes no livro do Antigo Testamento de Jó. Ah, e o final do, da obra, ele vai fechar com um tema muito interessante, que é a questão do livre-arbítrio e se está tudo pré-determinado, se existe o livre-arbítrio ou se é determinismo, e até existe um determinado momento em que ele fala sobre o conceito de eternidade, que é a posse total e simultânea da vida interminável. Vai falar dos níveis de inteligência e como o homem tem uma inteligência mais linear, e que o fato de Deus, da providência, aqui que ele chama, ter essa posse simultânea de todos esses momentos, esse conhecimento não necessariamente é causa de que as coisas aconteçam. E ele faz uma explicação longa sobre, defendendo a filosofia, falando sobre a existência do livre-arbítrio. Então é esse diálogo, por isso que se assemelha a Platão, mas aqui o diálogo é entre Boécio e a filosofia, que é essa senhora que o visita no seu momento do cárcere. Então também tem referências diretas ao Gorgias de Platão, ao Fedro, ao Mênon e outras, né? Então, para quem tem interesse, o professor, é interessante que o professor José Munir Nassi recomendava esse como o primeiro livro que as pessoas deveriam ler. É o primeiro livro de filosofia, não começar ali pelos diálogos de Platão, enfim, ou pelos pré-socráticos, muito menos Aristóteles, mas que deveria começar pela Consolação da Filosofia, aqui do nosso Boécio. Então, para quem tem interesse no texto, nesses temas filosóficos, fica aqui a dica, a Consolação da Filosofia de Boécio. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.